Durante todos os dias, milhares de pessoas cruzam a capital paulista, seja pelo transporte individual, ou pelo transporte coletivo ou transporte ativo. São 17 mil quilômetros de vias e gerenciar toda essa malha de 196 milhões de quilômetros quadrados não é uma tarefa fácil. Para um problema grande como esse, a solução tem que ser grande e inteligente, e a gente não precisou buscar lá fora uma solução sobre o gerenciamento do pavimento. Se você for de ônibus, de carro ou de bicicleta, você vai utilizar ruas e avenidas, e a qualidade do asfalto impacta diretamente a sua viagem. Você já ouviu falar no conceito de cidades inteligentes, quando a tecnologia é usada em prol do cidadão ou em prol de políticas públicas? Esse conceito que vamos falar aqui no Viatrólogos fala justamente disso, o uso de tecnologias inteligentes para melhor gestão pública e para a melhor viagem dos cidadãos. E com 17 mil quilômetros de via, imagina o trabalho de monitorar toda essa grandiosidade. Até então, todo esse trabalho de monitoramento do asfalto era feito de forma manual, agentes com suas pranchetas e papéis percorriam toda a cidade e, obviamente, toda essa informação não chegava até a Prefeitura de São Paulo de forma correta, essa informação era deficitária. Fazendo uma comparação, é como um síndico ou uma síndica não conhecer todo o imóvel que gerencia. Em 2017, quando eu cheguei aqui na secretaria, a gente se deparou com uma necessidade, uma cidade 100% analógica. Uma demanda que a gente não conseguia identificar direito de onde vinha, por que estava acontecendo. E também não conseguia planificar isso para que a gente pudesse saber quantas equipes eram necessárias, fazer um plano, um diagnóstico com relação a isso. E a gente foi atrás de achar algum tipo de tecnologia que pudesse ajudar nesse processo nosso de pensar a cidade, né, no olhar da zeladoria, que é um olhar diferente. Você tem muito Smart City, eu fui em várias feiras internacionais, mas elas pensam muito a cidade a ponto de urbanismo, uma cidade com seus fluxos, mas não uma cidade na operação dela usando o Smart City. E eu não achei nada que tivesse, que atendesse a demanda que eu tinha. E a partir daí eu fui buscar na universidade alguém que pudesse entender o que a gente precisava e desenvolver. E foi aí que eu encontrei o Flávio, que eu contei para ele tudo que eu precisava. Ele sumiu um ano, né? Desapareceu, não atendia celular, nada. E depois de um tempo ele aparece aqui todo feliz com um carrinho de controle remoto, dizendo que ele tinha achado uma baita solução. Eu andei com ele com o carrinho aqui na Líbero Badaró, achei interessante, mas falei assim, Flávio, isso é ótimo, mas não serve, não posso contratar isso, não funciona nada disso para mim. E aí ele voltou para a universidade porque ele tinha que validar todos os modelos. Isso tinha que deixar de ser uma questão de pesquisa para virar uma realidade para que a gente pudesse operacionalizar isso. E aí ele volta com uma outra solução aí mais elaborada e a gente começa a testar isso na cidade. E realmente a gente começou a ter descobrir coisas que a gente nunca soube. A cidade não sabia a quantidade de quilômetros que ela tinha. A gente não sabia quantos metros quadrados de asfalto a gente tinha, a gente não tinha noção do tamanho do problema das empresas de concessionárias de água, luz, energia, telecomp na cidade. E aí a gente passa a entender o porquê que a gente tinha um pavimento tão ruim e o que a gente tinha que fazer para poder corrigir isso. A IntelliCity encontrou uma solução: usar veículos que rodam por São Paulo para coletar as informações.
Em cada veículo foi instalado sensores que captam irregularidades no pavimento. As tecnologias que associam imagem de movimento obtidas por câmeras de alta resolução e informações adquiridas por feixes de laser. Essa composição de imagens em 3D torna possível a detecção e classificação do asfalto. A tecnologia fornece acompanhamento mensal das vias, identifica alterações que ocorrem com o passar do tempo, seja por desgaste do asfalto, seja mesmo por obras de concessionárias, empresas que prestam serviços, por exemplo, para o sistema de água, energia ou gás. O chamado Gaia utiliza 108 veículos entre táxis e carros de aplicativos, que mapeiam a cidade em seus deslocamentos. Há ainda ônibus municipais, captando a situação dos corredores exclusivos, e projeto de mapear também as ciclovias. O sistema Gaia é desenvolvido pela Intercity, em parceria com a Secretaria das Subprefeituras, permite que serviços estruturais, como recapeamento de vias, possa ser realizado pelo poder público de forma estratégica, inteligente e funcional. Hoje a gente consegue, inclusive, acompanhar a degradação do asfalto que a gente acabou de fazer. Então, todos os meses a gente acompanha a deterioração daquele asfalto. E a gente percebeu, por exemplo, novo contrato que a gente está fazendo na cidade de Recap, a gente percebeu que a gente tinha que colocar um asfalto melhor, porque o asfalto estava deteriorando muito rápido. Então, em 2, 3 anos, você estava perdendo a qualidade muito rápido do asfalto. E hoje, a gente está usando um SMA exatamente fruto da informação que veio do sistema. O SMA, que o secretário fala, é um composto por polímero e fibra. Essa mistura é utilizada na Europa em países como Alemanha, Suécia e Inglaterra, sendo mais resistente à fadiga. Importante também dizer que esse programa, construído aqui na cidade de São Paulo, ele pode catalogar o tipo de asfalto aplicado em determinadas vias. A gente está na pista local da Marginal Pinheiros, obviamente um tipo de asfalto foi pensado para esse local, não é o mesmo asfalto usado, por exemplo, em ruas de bairro. Esse programa ele consegue entender, consegue captar a característica do viário e aplicar um asfalto que mais casa com esse tipo de rua e avenida. Com a tecnologia, o modo de deslocamento das pessoas mudou. Hoje, com o uso de aplicativos que mostram as melhores rotas, é comum as pessoas usarem caminhos alternativos, por ruas menos movimentadas para escapar do trânsito nas vias principais. Essa mudança causa impacto no pavimento das ruas, de menor movimento, e por isso a importância do acompanhamento completo das vias. Essa lógica de dar subsídios para o gestor público tomar uma decisão racional e rastreável, ela deveria ser perseguida em todos os ramos, mas em especial nessa área da engenharia que lida com engenharia civil e engenharia da computação. Todos os meses a gente recebe de informação do pavimento da cidade. E com isso a gente consegue a gente acabou conseguindo montar uma matriz de decisão da onde recapear. Então, por que eu asfalto uma rua e não asfalto a outra? Porque aqui passa mais veículo do que naquela outra, essa daqui está pior. E a gente conseguiu, a partir das informações desse diagnóstico, a gente conseguir estruturar as ações nossas no recap da cidade de São Paulo. A gente precisa de 30 bilhões de reais para recapear a cidade inteira, e mesmo que é 1/3 do orçamento da cidade, mesmo que a gente tivesse dinheiro, a gente demoraria 10 anos para fazer, porque a gente só trabalha das 10 da noite às 4 da manhã. Então, não é uma questão só financeira, é uma questão também do tempo de horas que você pode trabalhar na cidade. E toda essa informação passou a existir a partir do momento que a gente conseguiu desenvolver o sistema e conseguiu monitorar o que acontece na cidade. Hoje a gente tem também o sensor em alguns ônibus,
né? São acho que 40 ônibus que andam em corredores e que a gente monitora a qualidade do pavimento dos corredores para saber o conforto dos passageiros. Isso nos ajuda na hora em que a gente vai fazer recapeamento também de vias, que é um dos critérios que a gente usa como prioridade, as vias que passam transporte coletivo. Então, se a gente tem uma via que está com um corredor com flexível muito deteriorado, então passa a ser prioritário refazer esse corredor. E também quando tem um buraco, alguma coisa, eu encaminho isso para a Secretaria de Transporte, eles que cuidam dos corredores, e a gente encaminha essa informação para eles fazerem a manutenção. Então, isso é algo que também melhorou muito de quando a gente começou, que a gente não tinha um monitoramento dos principais corredores e faixas de ônibus da cidade, e com poucos sensores a gente conseguiu ter essa informação mensal do que está acontecendo nesses locais. Mesmo com o recap, o asfalto ainda pode ficar irregular por conta de obras de concessionárias de água, luz, gás ou telecomunicações. Após essas intervenções, as empresas são responsáveis por tapar o buraco. Mas, se o trabalho de recapeamento não for feito adequadamente, cabe ao poder público multar as concessionárias. A gente consegue mensurar primeiro a durabilidade do pavimento, né? Uma outra coisa que a gente consegue também, quando a gente está com uma rua recapeada, se no mês seguinte ela aparece vermelha, a gente já tem certeza que é a concessionária que foi lá fazer a obra e prejudicou o pavimento. Então, a hora que a gente manda o controle tecnológico em campo, a gente já pega na hora que teve um reparo mal feito de concessionária. Isso tem gerado uma economia para a cidade de algo em torno de 300 a 400 milhões de reais por ano. Então a gente passou a ter um controle de concessionária. O primeiro ano que a gente monitorou, a gente descobriu que a gente tinha um prejuízo na cidade de 800 milhões de reais por ano. A gente conseguiu reduzir o prejuízo hoje à metade, né? Já aumentamos significativo as multas. A gente saiu de 2, 3 milhões de multas para 120, né? E principalmente a ação corretiva delas, né? Que mais importante do que multar é elas voltarem a fazer um serviço bem feito. E essa é uma informação que a cidade não tinha. A gente não tinha a menor ideia de que esse era um problema tão grande, que era tão caro isso para a cidade. A gente só descobriu isso após a implantação do sistema. O sistema desenvolvido pela IntelliCity e a Prefeitura de São Paulo, unindo tecnologia, política pública e estudos acadêmicos, pode ser replicado em qualquer cidade do mundo. Legal, né, pessoal? Solução importante que impacta diretamente na viagem, seja você passageiro do ônibus ou passageiro ou motorista de carro, ou então quem se desloca na cidade de São Paulo por meio da bicicleta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Grande abraço.